queridos irmãos, vamos unindo nossos pensamentos e sentimentos e vamos juntos orarmos. Senhor Jesus, se for da vossa vontade, fazei-nos instrumentos da tua paz, conscientes da tua vontade, e que teus ensinamentos não saiam somente de nossas bocas, mas que eles principalmente brotem do fundo do nosso coração e das nossas ações. Que sejamos sempre amparados, protegidos e mantidos afastados de todo sentimento de ambição, de egoísmo, do desejo de posses inúteis ao nosso processo evolutivo. E que sejamos sempre agradecidos, satisfeitos e responsáveis por aquilo que temos e pelo que recebemos, para o que nos é necessário. Graça vos damos, Mestre, por permitir esse nosso encontro virtual na sala Unidos pela Doutrina Espírita. Este encontro de corações, que possamos ser merecedores do teu amor. Nos cubra, Senhor, com teu manto de amor nesta tarde, aonde vamos todos abrir as nossas janelas, as portas da nossa casa e da nossa alma, para receber esses bons amigos da espiritualidade em nossos lares. Que o nosso mentor da Sala Bezerra de Menezes possa conduzir a sua equipe de médicos e enfermeiros para nos atender, tratar do nosso físico e do nosso espírito. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, nosso irmão Carlos vai fazer uma leitura para que possamos relaxar. A leitura vai ser do livro Vinha de Luz, capítulo 63, Atributos Físicos. E depois ele irá dar o seguimento do nosso Evangelho no Lar. Descendo, Carlos. Obrigado, Rô. Olá a todos aqueles a quem ainda não cumprimentei. Saúdos. Sintam-se todos bem, acolhidos, em paz, em tranquilidade e em serenidade. E nós, envolvidos por esta doce vibração, vamos continuar aqui, sintonizados com os bons amigos da espiritualidade que se fazem presentes sempre que se realiza o culto do Evangelho no Lar. Nós não temos ideia, não temos noção da imensa luz que é trazida até nós, inúmeros irmãos que são trazidos pelos socorristas em favor desses irmãos necessitados que precisam de receber essas orientações e esclarecimentos. E então nós devemos estar gratos pela oportunidade e sintonizados para beneficiar do momento. E então a emoção hoje está no ar. Eu também me emocionei, também conheci a nossa querida luz do luar que segue presente agora do outro lado connosco. Então o tema de hoje que nós vamos estudar no nosso Evangelho é: se alguém nos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. E para complementar isto, como introdução, como a Rô já disse, o número 63 do Vinha de Luz
a explicação de Emmanuel, atritos físicos. Mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Palavras de Jesus que encontramos no Evangelho de Mateus, de 5 a 39. E diz-nos Emmanuel, alguns humoristas pretendem descobrir, na advertência do Mestre, uma exortação à cobardia sem noção do respeito próprio. O parecer de Jesus, no entanto, não obedece apenas aos dítames do amor, essência fundamental de seu Evangelho. É igualmente uma peça de bom senso e lógica rigorosa. Quando um homem investe contra tudo, contra outro, utilizando a força física, os recursos espirituais de qualquer espécie já foram momentaneamente obliterados no atacante. O murro da cólera somente surge quando a razão foi afastada. E sobrevindo semelhante problema, somente a calma do adversário consegue atenuar os desequilíbrios procedentes da ausência de controle. O homem do campo sabe que o animal enfurecido não regressa à naturalidade se tratado com a ira que o possui. A abelha não ferroteia o apicultor, amigo da brandura e da serenidade. O único recurso para conter um homem desvairado, compelindo a reajustar-se dignamente, é conservar-se o contendor ou as circunstâncias ou os circunstantes em posição normal, sem cair no mesmo nível de inferioridade. A recomendação de Jesus abre-nos abençoado avanço. Oferecer a face esquerda, depois que a direita já se encontra dilacerada pelo agressor, é chamá-lo à razão enobrecida, integrando-o de imediato no reconhecimento da perversidade que lhe é própria. Em qualquer conflito físico, a palavra reveste-se de reduzida função nos círculos do bem. O gesto é a força que se expressará convenientemente. Segundo reconhecemos, portanto, no Conselho do Cristo não há convite à fraqueza, mas apelo à superioridade que as pessoas vulgares ainda desconhecem. Então esta aqui foi a explanação de Emmanuel a propósito do nosso tema de hoje. Se alguém te bater na tua face direita, oferece-lhe também a outra. E este é o nosso item 7 do capítulo 12, que nós vamos hoje ler, estudar e comentar. E diz-nos então o número 7. Aprendestes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Mas se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Se alguém quer entrar em litígio contra vós, para tomar a vossa túnica, entregai-lhe também a capa. E se alguém quer vos obrigar a dar 1000 passos com ele, dai ainda mais 2000. Dai àquele que vos pede, e não volteis as costas a quem vos quer pedir emprestado. Então aqui a mensagem é extraída por Kardec do Evangelho de Mateus. E Kardec, Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, explica-nos no número 8, com a sua experiência, com os seus conhecimentos, com as instruções recebidas dos Espíritos, com toda a sua sabedoria e facilidade de expressão, ele sintetiza-nos, esclarece-nos
e diz-nos o seguinte: os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra são os responsáveis por essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, um golpe com outro, o que parece perfeitamente justo para aquele em quem o senso moral não se eleva acima das paixões terrestres. É por isso que a lei mosaica dizia olho por olho, dente por dente, de acordo com a época em que Moisés vivia. Mas Cristo veio e disse: retribui o mal com o bem. E disse mais: não resistais ao mal que quiserem vos fazer. Se vos baterem em uma face, apresentai-lhe a outra. Para o orgulhoso, essas palavras parecem um ato de cobardia, pois ele não compreende que haja mais coragem no facto de se suportar um insulto do que em vingar-se dele. E isso sempre acontece, porque a sua visão não consegue ir além do presente. Se, entretanto, tomar estas palavras ao pé da letra? Não, nem aquelas que dizem para arrancar o olho se ele for motivo de escândalo. Se fossem obedecidas literalmente, isso seria condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar o campo livre aos maus, tirando-lhes qualquer receio. Se não se impedissem as suas agressões, muito em breve os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, diz que não devemos entregar complacentemente o pescoço ao assassino. Por essas palavras, Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança, dizendo que para oferecermos uma face quando a outra foi atingida, ele quis dizer, sob outra forma, que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo que tende a diminuir o seu orgulho, que é mais glorioso para ele ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça do que cometê-la, ser enganado do que enganar, ser arruinado do que causar ruína dos outros. É, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, que é apenas uma manifestação do orgulho. Só a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa o mal sem punição, pode dar forças para suportar pacientemente os golpes aplicados nos nossos interesses e no nosso amor próprio. Esta é a razão por que dizemos incessantemente: voltai os vossos olhares para a frente. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos sereis machucados pelas coisas da terra. E foi este o nosso capítulo 8. E Allan Kardec termina este número 8 fazendo-nos olhar para o futuro, olhar para cima, para o alto, para Deus, para as suas leis, para os seus ensinos, fazendo-nos ver sob o ponto de vista espiritual e não apenas pelo ponto de vista material. E foi essa força e essa fé que foi um lema de Kardec na sua vida. Allan Kardec
sofreu muitas humilhações, sofreu muitos ataques, sofreu golpes de toda a espécie, materiais e espirituais. Feriram-no na sua dignidade de homem de bem, homem honesto, homem culto, um homem de letras, um pedagogo por excelência, reconhecido internacionalmente, reconhecido pelo Estado francês e pelos Estados vizinhos pelo seu contributo que deu ao ensino, à educação, ao sistema de ensino franceses e outros que se lhe seguiram. Então era uma pessoa reputadíssima, mas ele foi fortemente atacado. Mas quando ele olhava para o alto, quanto mais elevava o pensamento dele a Deus, menos era afetado pelas críticas mundanas, destituídas de saber e de conhecimento. Ele ignorava-as porque confiava, tinha uma fé plena, a fé raciocinada que ele tanto nos ensinou, que ele ajudou a elaborar e a trazer até nós. Então ele usou também esse conhecimento em seu favor e alerta-nos e esclarece-nos. E ele traz-nos esta passagem que ele nos traz hoje. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. E nós, em todas, estamos acostumados a ouvir esta expressão, e ela parece banal, mas encerra em si ensinamentos profundos. A tal ponto que Emmanuel comentou-a por 22 vezes nas suas obras. Emmanuel dedicou-lhe pelo menos 22 vezes, debruçou-se, trazendo sempre explicações novas sobre este conceito, sobre esta frase empregada por Jesus, porque realmente ela é importante e não se encerra nesses ensinos ou nesses esclarecimentos, ela vai muito a mais além disso. Nós falamos dela no nosso livro de hoje, quando abrimos atritos físicos, aquele Emmanuel denominou atritos físicos, mas ele debruçou-se sobre este ensino muitas outras vezes, porque realmente ele é importante. E Allan Kardec dedicou aos inimigos um capítulo completo, para ver como ele reconhecia a importância de desenvolver bem este tema. Era muito metódico, ele usava esse método, essa experiência adquirida na pedagogia e no ensino, aplicou-a também ao ensino dos espíritos. Enquanto que nós, no capítulo anterior, no capítulo 11, vimos que ele se dedicou à importância de amar ao próximo como a si mesmo, e ele dedicou um capítulo exclusivo a falar dos inimigos. E quem são os nossos inimigos? Quem são? Onde estão? O que é um inimigo? São perguntas que nós podemos fazer. O que é um inimigo? Alguém quer dizer o que é um inimigo? O que é que vocês acham? O que é um inimigo? Por que é que nós temos inimigos? São perguntas que nós podemos falar, está diretamente relacionada com o nosso tema de hoje. Pois, e mais? Pois, se é inimigo, quer dizer que não é amigo.
Ou seja, provavelmente já foi amigo, passou a ser inimigo. Foi amigo e deixou de ser amigo, não é? Pode ser uma das razões, há outras, mas pode ser por outros motivos também, não é? E porquê é que ele deixou de se afinizar connosco? Provavelmente nós fizemos algo de que ele não tenha gostado, algo que o tenha prejudicado. Nesta vida, e como Kardec nos ensina, se nós reconhecermos que nesta vida não terá sido, certamente, pela lei da pluralidade das existências, cometemos algum erro, algum prejuízo contra ele numa existência passada. Ninguém passa a ser inimigo da noite para o dia. Algo aconteceu. A Andrea tinha dito, depende, pode ser que aquele que fura a fila que estamos, que ultrapassa o nosso carro, que nos quer mal. Sim, pode haver muitas situações, mas daí ser inimigo vai a uma distância grande. E eu aprendi com a Rô. Não, o tema é que é difícil mesmo. Foi por isso que a Rô me meteu a mim hoje a tratar. Foi para eu estudar. Ela é espertinha, essa menina. Bom, mas o que é um inimigo? Talvez aquele que já foi amigo. E todos nós temos esses casos, não temos? Alguns que eram os nossos melhores amigos e que até faziam questão de dizer: eu sou teu amigo. Foram os primeiros a fugir. Toda a gente tem esses exemplos, verdade? Outra pergunta: onde é que estão os inimigos? Onde é que estão os inimigos? Uma pergunta. A Rua de Estibaldo diz: ninguém passa a amar num piscar de olhos. É verdade. É energético. Estou a lascar. Onde é que estão os inimigos? Uma pergunta fácil. Os inimigos são os encarnados, são aqueles que se cruzam connosco, são aqueles que são os nossos familiares, são aqueles que são os vizinhos, são os encarnados, por assim dizer, e são os desencarnados, não é? Estão no plano material e estão no plano espiritual. Sim, mas o problema não é nós considerarmos que eles são inimigos, com os conhecimentos que temos, trazidos pela doutrina espírita, com o ensino dos espíritos. Nós percebemos que não podemos lidar da mesma forma, não podemos dar a mão, a face direita depois de ter levado na esquerda. Não era aquilo que nos dizia hoje. Não é para levar à letra aquilo que Jesus ensinou. Há um ensino mais amplo. Agora, nós não podemos revidar, nós não nos podemos vingar. Até porque Kardec esclarece: à medida que nós formos crescendo espiritualmente, isso, todos os ataques, todas as mentiras, todas as calúnias, elas não nos vão afetar. E a Rua está a dizer, porque os inimigos somos nós que criamos dentro de nós. Exatamente. E Divaldo, não é? Com toda a Divaldo, através de Joana de Ângeles, ele traz-nos muito de uma forma simples,
uma interpretação muito fácil da nossa postura, de como é que nós nos devemos portar perante o inimigo. E como é que nós nos podemos portar também diante do inimigo? Entrar na mesma sintonia dele? Não. Como nos diz Kardec no texto de hoje, quando perdemos o equilíbrio, é muito fácil, por exemplo, avançar para a agressão física. Já se perdeu toda a racionalidade, todo o controle. Como nos diz o Evangelho, entramos num estado de coléricos e os Espíritos avisaram-nos e alertaram-nos: se vocês tivessem a oportunidade de se verem espiritualmente nos vossos momentos de cólera, vocês tinham horror de vós mesmos. Porque a energia criada, ela é uma energia negativa com consequências negativas e nefastas para nós e para aqueles para quem as emitimos. E qual o remédio? Mais uma pergunta. Qual o remédio? O remédio é tentar, como nos diz muitas vezes ali a Sil, entrar em prece. A Sil outro dia dizia: toca a campainha e eu já faço uma prece. Não era a Sil? E estes dias eu já faço uma prece a ver. Pode ser um assaltante, pode ser um pedinte, pode ser algo assim, mas uma prece já vai amenizar o ambiente. Não é? E o Chico Xavier, quando falavam a propósito dos inimigos, quando lhe perguntavam: Chico, o que é que eu faço? Eu faço com aquele que não gosta de mim, só me quer mal. Diz ele: aquele vamos metê-lo no hospital da prece. E ele, em jeito de brincadeira, aquele jeito amoroso, simples, ele deixava ensinamentos profundos. Vamos metê-lo no hospital da prece. Então, este capítulo é muito complicado e nós, na realidade, nós não devemos deixar que nos pisem. Não é? Eu aprendi aí uma expressão ao longo de vários anos, já são mais de 10 anos com brasileiros. Aprendi uma expressão que é: eu não sou vaca, ou não sou vaca do presépio, bom, nós temos que ter postura, nós não nos podemos deixar engolir pelos outros. Temos que ser nós próprios, temos que pensar e raciocinar por nós. E, como tal, não podemos deixar que os outros, aquele que bate na esquerda, não lhe vou dar a direita. Era o mais que faltava. Mas vou-me saber defender com dignidade, com sabedoria, não entrar no revide, porque as energias que se cruzam são bastante prejudiciais à nossa saúde, ao nosso bem-estar físico e emocional. Se vocês já pararam para pensar, quando alguém, por exemplo, vamos falar aqui num exemplo simples, ou se alguém quiser dar algum exemplo, eu agradecia. Mas, por exemplo, alguém falou algo de outrem e gera-se ali um falatório. Se for mentira, está-se a lançar uma falsidade, não é? É a dona fofoca, não é? A dona fofoca, ela está por todo lado, é como o pensamento. Mas isto é um exemplo. A fofoca.
pode-se criar, denegrir a imagem de uma pessoa ou pessoas e depois não temos mais forma de reparar. Isso vai gerar atritos, maledicências e, às vezes, por não saber calar a boca, cria-se uma tempestade. São inúmeras pessoas a falar daquele mesmo assunto e quem ouve um ponto, costuma-se dizer, acrescenta um ponto e depois não há volta a dar. Está o mal, o caldo entornado, como se costuma dizer. Não há nada a fazer. Gera-se atritos, inimizades que se perpetuam. E Jesus já nos dizia: se tens algo contra o teu irmão, perdoa enquanto estás a caminho. Ou seja, enquanto estás encarnado, enquanto tens tempo. Porque desencarnando não há mais espaço para que possa haver ali uma aproximação. E cria-se uma inimizade que se perpetua no mundo espiritual. E o mundo espiritual, as pessoas, os espíritos, são os homens desencarnados, com os mesmos conhecimentos, com os mesmos defeitos e com as mesmas virtudes. Não é? E, sendo inimigos aqui, são inimigos do lado de lá. Então, quando Jesus nos convida a perdoarmos e Ele a dar a face direita quando já demos a esquerda, Ele não nos convida a sermos sadomasoquistas. Ele convida-nos a ser inteligentes, a orar por esses irmãos, a sermos sábios, a saber, por exemplo, afastar momentaneamente, não é? E é esse um grande ensino. Eu vou-vos deixar aqui também, anotem por favor, do livro Ceifa de Luz, o número 5, a lição da espada. Quando tiverem a oportunidade, leiam, está bom? O Hermes deixou-nos aí, só para concluir, como dizia Sócrates, a primeira peneira é a verdade, o que você quer me contar dos outros é um facto. É um facto. A segunda, a bondade, o que você vai contar é uma coisa boa? Ajuda a construir ou a destruir o caminho, a fama do próximo? A terceira, a necessidade. Convém contar? Resolve alguma coisa? Ajuda a comunidade? Pode melhorar o planeta? Espetáculo, Hermes. Muito bom. Ok. Bom, queridos amigos, obrigado. Foi ótimo estar convosco aqui no nosso Evangelho do Lar de hoje. Peço desculpa pela demora, excedi-me 4 minutos e perdão por isso. Até já. Só bem. Obrigada, Carlos. Não tem que pedir desculpa coisa alguma, viu? Maravilhoso o nosso evangelho de hoje. Uma sintonia maravilhosa, uma vibração muito divinal. Então temos que ser gratos por este banquete, eu digo banquete espiritual. E eu tenho certeza que todos nós vamos hoje sair aqui dessa sala satisfeitos por este encontro. E para que possamos finalizar e agradecer, vamos dedicar esse momento final em vibrações. Vibrações que precisamos levar
todo o planeta Terra. Primeiramente dentro do nosso lar, aonde nos reunimos para este encontro. Então vamos fechar os nossos olhos. Vamos respirar bem fundo, com os pensamentos elevados. Vamos agradecendo a Deus, ao Mestre Jesus e aos mentores deste trabalho de amor, por esta oportunidade em que a luz do Evangelho entra em nossas vidas, em nossos lares. Obrigada, Pai, pela oportunidade da presente reencarnação, pela vida. Obrigada, Pai, pela nossa saúde, por termos um corpo, um instrumento, este de evolução de nosso espírito. Obrigada, Pai, pelo nosso trabalho que nos traz o nosso sustento e o pão de cada dia. Obrigada, Pai, pela família que nos destes, por nossos filhos, nossos amigos, pelas bênçãos que nos presenteia todos os dias e que às vezes nem percebemos. Obrigada, Senhor, por tua imensa bondade para conosco. Rogamos, Senhor, que tua misericórdia se estenda sobre todos que neste momento estejam em situações de sofrimento, sejam eles encarnados ou desencarnados. Abençoe a nossa pátria, nosso povo e todos os países, nossos irmãos, para que a paz se estabeleça na terra. Abençoe, Senhor, nossa casa espírita, seus assistidos e todos os seus colaboradores. Abençoe, Senhor, nossos familiares e amigos. Abençoe, Senhor, aos enfermos, aos idosos, aos que estão sofrendo depressão, aos que sentem solidão, aos desempregados, aos desesperançados. Abençoe, Senhor, os jovens, as crianças, para que não lhes faltem a proteção e o encaminhamento na estrada do bem. Também rogamos tuas bênçãos para todos aqueles a quem muito amamos e que não já estão mais aqui. Pedimos, Senhor, por aqueles que nos antecederam na viagem em direção ao mundo espiritual e que prosseguem ligados aos nossos corações apertados pela saudade. E finalmente, rogamos por todos nós que aqui estamos estudando e refletindo sobre o Evangelho de Jesus, roteiro de nossas vidas. Pai amado, permita que os benfeitores espirituais, encarregados da fluidificação das nossas águas, depositem em nossas águas as energias necessárias ao nosso equilíbrio físico, espiritual e mental. Que a paz de nosso querido Mestre Jesus possa nos envolver agora e sempre. Que todos nós, Senhor, saibamos ser merecedores do teu amor. Que assim seja hoje e sempre. Obrigada, Senhor, por tudo e por todos.